noite eu trouxe como tema, para podermos nos aprofundar um pouco mais nos ensinamentos do Mestre, o tema família. Somente nesse mês que muito se fala sobre o suicídio, na prevenção ao suicídio, e é muito importante estarmos preocupados com isso e abrirmos espaço em casa para ouvirmos aqueles com quem moramos, para saber das suas dificuldades, né? Então, a família é o grande fator que vai auxiliar na prevenção de qualquer dificuldade de qualquer ser, né, que conviva num local de afeto, de harmonia. E Jesus, eu começo com essa imagem do seu nascimento, porque eu acredito que o primeiro ensinamento, Jesus sempre nos passou ensinamentos, desde que ele chegou aqui na Terra até o momento da sua partida, né? Mas ele continua nos cuidando de todos nós. Ele nos trouxe o ensinamento do afeto, né? Então, quando a gente olha e dá simplicidade, então, o que é necessário para ter uma família? Claro, trabalho é necessário, mas o que é mais necessário? O que não pode faltar de forma alguma? É o afeto, é o amor. Então, quando você olha a imagem, qualquer imagem que representa o nascimento de Jesus, é aquela simplicidade, humildade, mas a gente sente o afeto. E todos aqueles que vão lá ver, né, presenciar aquele acontecimento, né? Então, quando buscamos o conceito de família na história do Brasil, a gente vê que na Constituição de 1919 dizia que família era uma organização com o fim da reprodução. E a gente que é espírita sabe que as leis divinas, elas estão muito à frente das leis humanas. Então, olha como a lei humana em 1916 estava bem distante, né? Então, família, uma organização com o fim da reprodução. Já em 1988, a Constituição de 88 diz que família é uma entidade de afeto, solidariedade, voltada para o desenvolvimento da pessoa humana. Então, aí já está o afeto. Então, a lei humana, né, atingindo a lei divina. Todas as famílias são entidades de afeto? Ainda não. Ainda sabemos que muitos crimes são cometidos dentro de casa, muitos abusos e etc., e muitas coisas ruins dentro de casa. Então, o que está faltando na família? É dinheiro? É condição? É uma casa nova? É um carro? Não. É o afeto. Então, que possamos nessa noite refletirmos como anda a nossa família, como anda a família de cada um que está aqui. Que tipo de laço une os seres das nossas famílias? E o que cada um de nós tem feito pela união, pela harmonia e pelo bem-estar da nossa família? Porque às vezes a gente reclama da família, esquecendo que a gente faz parte dela. Então, se eu estou reclamando, é que nem quando nós reclamamos do Brasil, a gente esquece que a gente faz parte, que a gente é brasileiro. Então, eu estou reclamando também da minha postura como brasileiro. Então, se eu estou fazendo a minha parte, então eu fico mais tranquilo, né? Então, na nossa família, na família de cada um, nesse livro Laços de Família, é um livro com vários autores espíritas sendo entrevistados, e logo de início é o Divaldo que é entrevistado. E uma das questões, eles perguntam assim para o Divaldo: o que você fala sobre a crise na família? E Divaldo fala assim, que na história, historicamente, a moral sempre está atrás das descobertas científicas, da tecnologia, né? Então a gente vê um desenvolvimento tecnológico grande, científico, mas a moral não se equipara. Até que a moral consiga chegar naquele desenvolvimento, aí ela tem uma queda. É como se estivesse se acomodando, né? Mas que, na verdade, ele fala que a família não está em crise. O que está em crise são as estruturas hipócritas. Então, aquele local, aquela família que ainda determina com quem os filhos vão casar, né? Aquele pai que não permite que ninguém mais fale, que fala tudo gritando, né? Aquela mãe que se omite, que não dá a sua opinião. Então, essas estruturas, um casal que às vezes
não tem uma relação de afeto, é uma relação de raiva, de briga o tempo todo. Então, essas relações hipócritas é que estão em crise. Porque o local que tem afeto, que tem amor, não está em crise. Então, que possamos, nessa noite, refletir. Porque cada um de nós pode mudar os laços, o teor do laço que une. Às vezes a gente fala, mas a gente tem que falar o que podemos fazer. E o Espiritismo nos fornece muitas, né, sugestões, alternativas do que fazer. Para elucidar, eu vou contar uma passagem que a Amélia Rodrigues conta no livro Até o Fim dos Tempos. Então ela conta, Amélia Rodrigues, que lá em Cafarnaum, na época que Jesus vivia, né, entre nós, estava aqui encarnado, lá em Cafarnaum, a cidade de Pedro, era uma cidade, Cafarnaum, ao pé do mar da Galileia, então uma cidade muito privilegiada, porque mesmo nas épocas de muito calor, vinha aquela brisa do mar da Galileia que refrescava Cafarnaum. Também ela era uma cidade com muitos pomares, trazendo também uma brisa com aquele cheiro, aquele odor de frutas, né? Então isso também tornava Cafarnaum uma cidade especial. E também porque ela tinha uma grande sinagoga. As sinagogas, que eram o local de encontro, né, dos religiosos, das famílias que iam em busca do ensinamento religioso, as sinagogas geralmente eram pequenas. E em Cafarnaum ela era grandiosa. Então isso conferia a Cafarnaum um status, né? E então, nesse verão, a cidade estava fervilhando de comerciantes, porque muita gente vinha de fora, trazendo tecidos, trazendo veludo, seda, trazendo muitos produtos alimentícios para comprarem ou trocarem lá em Cafarnaum. E nas praças, nos locais de encontro em Cafarnaum, muitos cambistas, né? Então pessoas que sentavam num banco e trocavam as moedas, porque vinham comerciantes de vários locais. Futuramente esses cambistas, esses faziam o câmbio, né? Trocavam as moedas, eles vão se tornar futuros banqueiros, né? Então lá em Cafarnaum, esse momento, a Amélia Rodrigues diz que é um momento de muito primarismo, porque se luta muito pela sua posição. Então os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pela religião, eles haviam uma disputa muito grande entre eles e também um constante querer agradar aos romanos que estavam ali no comando. Ao mesmo tempo que eles odiavam os romanos, eles pagavam impostos aos romanos, eles também, os sacerdotes, bajulavam, tentavam se aproximar, porque assim estariam mais próximos do poder. Então era um local, um momento de muito primarismo emocional, né? Muitas dificuldades nos relacionamentos humanos. E Jesus está ali, naquele momento, né? Naquele momento para nos trazer a sua mensagem de amor, a sua mensagem de afeto, de perdão. E ele está lá na casa de Pedro. Ele está esperando os seus amigos, os que serão seus discípulos, né? Ele está esperando, eles haviam saído e iam retornar até a casa de Pedro. Quando eles chegam na casa de Pedro, aquele grupo entrando na casa de Pedro, tal, naquele certo movimento, Jesus pergunta para eles: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? Na hora eles se assustam. Primeiro, como é que o mestre sabe, né? Então ele está sempre se surpreendendo com a condição de Jesus de saber, né, o que se passava entre eles. E aí eles, envergonhados, porque eles vinham discutindo uma bobagem. Eles vinham no caminho discutindo qual deles Jesus mais gostava. Qual era o mais importante. E eles ficam envergonhados de contar isso para Jesus. Mas até tomam coragem, né? Porque o mestre está ali esperando uma resposta. E eles falam: ah, mestre, vínhamos discutindo qual de nós é o mais importante. Porque nós sabemos que Pedro detém toda a sua confiança. Nós sabemos que João é o mais amoroso, né? É muito amado por vós. Sabemos que Judas cuida das nossas poucas finanças. Mas e nós outros? Qual é a nossa importância? Qual de nós
é o mais importante. E Jesus os olha com um olhar de ternura, com um olhar de compreensão, porque Jesus sabia que eles estavam em construção, que entre eles havia espíritos bem desenvolvidos, mas que ainda precisavam se desvelar, aparecer, surgir, né? E outros estavam um pouco mais atrasados, mas que futuramente iam ser excelentes divulgadores da Boa Nova. Então Jesus os olha, não com o olhar do momento, como às vezes um filho fala, e aí vem uma repreensão violenta, achando que aquele erro que ele cometeu já o torna o erro. Então, quando a gente repreende alguém da família, ou chamamos a atenção, devemos chamar a atenção de um modo afetuoso, sabendo que ali nós estamos investindo ao falarmos, ao chamarmos a atenção com carinho, explicando, permitindo que quem errou fale, se desculpe, né, ouvindo com muito carinho, dando oportunidade para um refazimento, sem ficar comentando depois aquele erro com todo mundo, tornando aquele erro, né, conhecido, e muitas vezes ele gruda no ser, né, vira uma pecha. Ah, aquele é guloso, aquele é preguiçoso, e aí gruda. E, tá vendo, não fez, eu sabia, era preguiçoso. Então temos que tomar cuidado. Então Jesus olha aqueles seus amigos como seres em construção, e eles estavam investindo, e ele olha para eles e diz assim: todos são importantes, para mim e para o Pai. Todos são importantes perante Deus, principalmente de acordo com a utilidade que empregam na vida. Então aí já colocando, tá vendo? Ser útil. E ele diz assim, que aquele que quer ser importante, aquele que quer ser o maior, que seja o melhor servidor, o melhor trabalhador, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor filho, o melhor pai. Então, mostrando a eles que perante Deus, todos nós somos amados. Deus não há aquele lá, ela fala lá no centro, então ela é muito importante, ela deve ser... Não, né? Todos nós somos amados, como um pai e uma mãe amam seus filhos, né? Ama a todos, mas, né, se quisermos ser realmente úteis a esse planeta, a esse nosso país, a essa nossa cidade, que possamos ser o melhor naquilo que fazemos. Naquele meu trabalho, eu vou fazer da melhor maneira possível, levando sempre a melhor palavra, sendo aquele amigo que acolhe, sendo um pai, uma mãe, um irmão, um porto seguro, onde ninguém tem vergonha de falar, tem medo de falar, né, das suas dificuldades, porque sabe que vai ser escutado, sabe que vai ser ouvido, que vai ser acolhido. Então, é isso que Jesus vem nos ensinar, né? Para que nós possamos investir na nossa família, como Ele investiu em cada um dos seus discípulos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 e também no capítulo 14, tratam sobre a família. E várias outras partes do Evangelho também falam sobre a família. E esse capítulo 4, principalmente o item 18, de título Laços de Família, explicam que as famílias, elas podem ser famílias unidas por laços de sangue, né, laços corporais, ou famílias com laços espirituais. Nós é que podemos fazer essa opção. Quais são os laços que vão unir a sua família? Apenas os de sangue? Então, quando nós reencarnamos, as famílias, elas se agrupam, geralmente, em espíritos afins, unidos por laços de afeto, laços espirituais. Já era uma família no mundo espiritual, reencarnaram. Então, geralmente, na família, reencarnam espíritos afins, com afinidades. Mas também reencarnam espíritos que muitas vezes parece que não tem nada a ver com a família. E a gente fala, nossa, é um peixe fora d'água. Na verdade, Deus está nos concedendo a oportunidade de exercitarmos o afeto, exercitarmos o amor,
Porque quando a gente fica entre aqueles que a gente se dá bem, parece que a gente não desenvolve, a gente não cresce. E quando surge aquele que a gente fala que é o problemático, a gente pega, se movimenta. A família se organiza. O que a gente faz? Né? Ele precisa disso, ele precisa daquilo. O nosso primo teve um filho com uma dificuldade. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, quando a família se une, né, ela está desenvolvendo afeto. Ela está lançando, abrindo o seu afeto. Porque, na verdade, a gente encarna, desencarna, no mundo espiritual se une com aqueles seres que a gente tem maior afinidade, mas o que é necessário? Que o afeto se desenvolva e que cada vez mais a gente vai se depurando e dando menos valor tanto aos bens materiais, dando a importância só devida, mas não aquele apego desmensurado e realmente desenvolvendo o afeto, a afetividade, para que a nossa família seja um local de harmonia, né? Quando todo mundo compartilha, ainda um dia desse eu ouvi um grupo, lá no meu grupo falando, né, que a família tal estava esgotada, o pai e a mãe, porque o filho tinha uma dificuldade grande, né, nasceu com determinada doença. E aí a família deu os primos, os tios, uma afastada. E aí o casal estava assim, agora já brigando entre eles, devido ao cansaço, um cansaço muito intenso. Aí a gente estava comentando, eles não tem tios, o pai, a mãe, e aí todo mundo tem medo de ficar com o menino e não sei o que lá. Então por que não fica em grupo, né? Vai ficar 2, 3, olha, vai o casal, vai passear um dia, pelo menos uma vez a cada 15 dias, vamos descansar um pouco, vamos dar uma volta na praia e a gente fica com o filho de vocês, né? E aí nesse momento aí todo mundo tem medo, vai em 3, né? Porque aí você teve medo de acontecer alguma coisa, o segundo às vezes não tenha tanto medo, né? Em 3 aí vai ter menos medo ainda. Então é nesse momento que a gente tem que investir. Porque às vezes um casal se desune, um casal se separa, e aí a gente fala, tá vendo? Não aguentaram, é assim que acontece. Nasceu um doente na família, o pai vai embora, a mãe, né, ou então também fica nervosa e tal. É um momento de união. E não precisa só laços consanguíneos. Porque nós, espíritas, sabemos que o laço consanguíneo termina com a encarnação. O laço de amor, de afeto. Então é um amigo que está com um problema. Vamos lá, olha, o que eu posso ajudar? Eu me ofereço a ficar na sua casa, com seu filho, com sua mãe, com quem precisar, uma vez a cada 15 dias. Tá? Tudo bem? Determina o horário. E então a gente já vai estar ajudando, vamos estar nos aprimorando também. Então, só o afeto real sobrevive à morte. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, né, já que reencarna e desencarna e reencarna, e agora, será que quando eu desencarnar eu vou ter 10 pais, 10 mães, 10 maridos? Não, você vai encontrar com quem você desenvolveu um afeto real. Tá? E como eu trouxe também, só como para elucidar, como às vezes mesmo aquele que não reencarna, ele está sempre em contato constante com quem está encarnado. Tem no livro Tragédia de Santa Maria, o Bezerra de Menezes, logo no comecinho ele diz assim, que ele estava lá no ano de 1951, no mundo espiritual, desenvolvendo seus afazeres, quando ele sente uma vibração na sua direção, uma forte vibração, com um teor vibracional muito amoroso, muito afetuoso, de quem realmente tinha afinidade com ele. E ele quer saber quem lá da Terra está fazendo mandando essa prece para mim. Era uma pessoa fazendo uma prece, pedindo ao Dr. Bezerra proteção, né, pedindo que a acompanhasse. E o Bezerra sente, lá desenvolvendo seus afazeres. Aí ele, com a sua visão psíquica, olha para a Terra e consegue ver uma moça de 20 anos lá no Rio de Janeiro, num ambiente muito pobre, mas com uma vontade imensa de acertar, de progredir. Ela era espírita, conhecia o Dr. Bezerra,
Ela não sabia que numa encarnação anterior ela havia sido afilhada mesmo, quando estava encarnada do Dr. Bezerra. Mas ela aqui encarnada, como espírita, conheceu o Dr. Bezerra, estava fazendo uma prece, pedindo auxílio. E ele então fala, eu não podia passar para outro. Porque às vezes, tanta gente rezando para o Dr. Bezerra, ele não pode ir em todo lugar. Então tem a equipe dele que vai, né, em toda parte. Ele tem uma equipe imensa. Ele falou, eu não conseguia não ir. Parei meus afazeres e fui pessoalmente. Então, olha o poder de uma prece. Olha o poder da oração. E esse poder nós também temos. E eu não preciso só quando oro ao Dr. Bezerra, a Jesus, mas quando eu oro a um filho, ao filho de um amigo, à mãe de um amigo. Então, quando a gente ora e pede por alguém de forma realmente intensa, voltando com afeto, a gente recebe o auxílio. Então, como forma de nos aprimorar e aprimorar a nossa família, é fazer o Evangelho lá, né, com muito carinho, permitir que todos falem. Então, dividir, cada um lê uma frase, 2 frases, né? Ele precisa ser, às vezes é um momento em que a família estreita mais os laços, com a família corporal, né, dos laços sanguíneos, e também com a família espiritual. E a evangelização, sempre trazer a criança para a evangelização, né? E incentivar os amigos, os filhos dos amigos, os filhos dos parentes, a levar seus filhos, incentivar todos a irem para a evangelização. No Livro dos Espíritos também tem muitas partes que falam sobre família. Agora, no capítulo 4, tem como título do livro 2º, tem como título Parentesco e Filiação. E eu separei 3 questões. Na questão 204, Kardec pergunta à espiritualidade superior: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores, né, que tem a ver também com o que o Evangelho estava falando. E diz sim, que não podia ser de outra maneira. Então, os parentes que a gente está hoje, já tivemos ele nas encarnações anteriores. Tá? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, minha família é terrível. Olha, já era na anterior. E na outra, era pior ainda. Né? Então, vamos fazer alguma coisa. Tá bom? Quando a gente fala assim, você está falando de você mesmo. Quando a gente fala mal da família, a gente está falando da gente mesmo. Né? Disso decorrem as causas de simpatia, né, que a gente tem com os nossos parentes. E alguns espíritos que parecem estranhos. É aquele que é colocado para a família dar um salto, né? Auxiliar e aí se auxiliar também. Na 205, Kardec pergunta: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família. Aquelas pessoas que falam, morreu, e aí como é que eu vou encontrar? Ou então teve muitos, e os espíritos superiores dizem assim: não, ela os amplia, baseando seu parentesco em afeições anteriores, os laços são menos precários. A reencarnação amplia os deveres de fraternidade, pois no vosso vizinho ou funcionário pode estar um espírito que foi do vosso sangue. Então, como nós encarnamos e desencarnamos, então temos os filhos, aí desenvolvemos um afeto grande. Então, na próxima encarnação, ele não necessariamente precisa vir como nosso filho. Ele pode vir como um colega de trabalho. Ele pode vir como um funcionário nosso. Porque você já desenvolveu o afeto, né, com ele, você já cumpriu a sua parte. A gente tem que desenvolver afeto com todos, de uma forma, né, equilibrada. Então, muitas vezes, aquele que foi nosso pai, nossa mãe, ele vem em outra função. Tá? Isso fazendo com que a gente possa, já que nós espíritas sabemos disso, olhar a todos como irmãos. Né? Na 208, Kardec pergunta: os pais exercem influência sobre o filho após o nascimento? Já que é espírito, né, está em carne, desencarna, o pai exerce alguma influência? Muita, os espíritos respondem. Exercem e muita. Eles têm a missão de desenvolver o espírito do filho através da educação.
E é de pequenininho, tá lá com 1 mês, 2 meses, 3 meses já começa, né? Até a gente fala que no próprio útero, né? A gente começa pondo músicas suaves, já contando algumas histórias. Se falham, serão culpados. Claro, aquele que falha é aquele que não tentou, né, de todas as maneiras. Agora, quando a gente tenta de todas as maneiras e insiste e tudo mais, mesmo assim o filho não corresponde, o pai pode ficar tranquilo. Não, eu fiz de tudo, né? Mas a gente sempre pode investir mais. E outra forma de melhorar, né, é o evangelho no lar, mais uma vez repetindo, né, a evangelização e a casa espírita. Porque a gente fala, mas eu não posso fazer prece em casa, eu não posso, faltando na casa espírita eu não vou melhorar. Claro que você pode, né? Porque na verdade a casa espírita e qualquer local onde você vai para ouvir ou para desenvolver uma tarefa de caridade, é porque ainda falta em nós muito. Então nós precisamos desse momento, nós precisamos desse encontro, todos nós, porque aqui a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, aqueles amigos espirituais, aqueles que não reencarnaram, estão cuidando de nós, que nem o Bezerra cuidando da menina, né? Então eles, aqui nessa casa, ou no local que a gente vai de religioso, eles têm o maior poder de se aproximar. Eles têm o maior poder de agir. Então, quantas vezes a pessoa está aqui assistindo o Evangelho e está lá um benfeitor eliminando alguma doença que ela viria a ter, né? E colocando um remédio necessário, né? Energias necessárias. Então, é um momento muito importante. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, no capítulo 17, tem uma passagenzinha também muito legal que fala sobre família, né? Que nos chama atenção sobre o afeto em família. Então, o André Luiz, no capítulo 17, ele é chamado pelos Lísias. O Lísias é aquele enfermeiro lá no Nosso Lar, que vai se tornar muito amigo do André Luiz. E o Lísias o auxilia muito, tanto o Lísias, o enfermeiro Lísias, como a enfermeira Narcisa. Auxiliam muito o André Luiz. E aí o Lísias vem e fala, André, o ministro Clarencio quer falar contigo. E aí o Lísias vai junto com o André para conversar com o ministro Clarencio. Quando chega lá, o ministro diz assim, olha André, o médico Henrique de Luna já te examinou, né? Já viu que você realmente já está bom, né? Já está curado das dificuldades que você chegou aqui. Então, você pode agora sair desse parque hospitalar. Você não precisa mais ficar no parque hospitalar. Você vai poder frequentar outros ministérios. Você vai poder frequentar cursos. Você vai poder trabalhar em outros locais. Você então, André, aproveite para se aprimorar. E tem outra coisa. Não é mais necessário você morar aqui no parque hospitalar. Você pode morar em outro local. Inclusive, estou procurando um local para você morar. Um local adequado. Nisso, Lísias intervém. Ministro, então, posso dar uma sugestão? O André pode ir para minha casa. Eu já conversei com a minha mãe sobre ele. E ela, eu tenho certeza que o receberá como um filho. E o ministro fala, claro, Lísias. O André, então, se enche de felicidade. De ir morar com um amigo. Num lar, né, no mundo espiritual. Ao invés de ir em outro local, entre pessoas que ele não conhecia. Então ele fica muito feliz, abraça o Lísias e vão andando pelas ruas da cidade do Nosso Lar. Quando chega na rua do Lísias, na casa dele, ele entra e fala para a mãe, mãe, este é o irmão que prometi trazer-te. Então, olha que bacana, né? E a mãe fala assim, como sua mãe não está morando em Nosso Lar, eu vou ter a função de uma irmã com funções maternas, né? Então, e o André então fica lá. Mostrando como a gente, mesmo no mundo espiritual, nós nos aprimoramos e como é necessário esse aprimorar, né? Como é necessário a gente refletir sempre que laços eu estou construindo, que tipo de laços eu estou construindo, que eu convivo. Serão laços de amor, né? São laços de afeto. O que será que eles sentem quando eu saio de casa? O que será que eles sentem quando eu entro? Quando eu chego na família, o que será que as pessoas pensam?
Então, o que eu faço para mudar se não pensam bem? Eu tenho que mudar. É a minha obrigação. Nós reencarnamos para isso. A gente não reencarna a passeio, a gente reencarna para desenvolver o afeto, né? E para terminar, também vou contar uma passagem do livro Boa Nova, o capítulo 30, o finalzinho do capítulo 30. Então, no capítulo 30, diz ao espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, que no momento da crucificação, Maria estava lá, junto com outras mulheres, olhando Jesus crucificado, num grande sofrimento, numa aflição imensa. E ela estava lá, olhou ao lado e não viu os seus amigos, os discípulos. E ela olha para Jesus, ela queria transmitir força para Jesus, mas ela estava num sofrimento atroz. E ela então começa a buscar na sua lembrança, e ela lembra do nascimento de Jesus. Então ela lembra daquele momento de felicidade. E ela pensa assim que ela sempre sentiu a presença de Deus em todos os momentos da vida de Jesus, né? Então no nascimento ela sentiu a presença de Deus. Ela, quantas vezes alguém batia na porta da sua casa, as pessoas batiam na porta da casa da Maria, lá em Nazaré, para louvar Jesus, para falar: nossa, seu filho é uma pessoa maravilhosa, você está de parabéns, olha, seu filho me ajudou, olha, seu filho me fez isso, ele fez aquilo, ele me auxiliou, me deu uma palavra de conforto. E ela lembra que ele pequenininho, quando ela saía na rua com ele parava para auxiliar, para fazer às vezes o carinho na mão de uma pessoa que estava sentada na rua. E as pessoas olhavam para Jesus e já se sentiam bem. E ela sentia ali a presença de Deus. Então ela foi lembrando de todas as vezes que Jesus estendeu as mãos e curou as pessoas, afastou os espíritos ainda afastados de Deus, todas as vezes que Jesus deu uma palavra de carinho, e sempre sentindo a presença de Deus. E ali naquele momento ela estava tentando sentir, né, a presença de Deus, tentando auxiliar Jesus, né? E ela sente alguém tocar no seu ombro. É João, o discípulo amoroso. João venceu o medo, estava ali do lado de Maria e abraçou Maria. E aí ambos, olhando para Jesus, Jesus já tinha dado o ensinamento do perdão. Ele estava nos seus últimos momentos. E ela então, ela fica procurando, ela e João procurando o olhar de Jesus. E Jesus percebe isso, percebe aquela busca pelo seu olhar. E ele então os olha para Maria. Quando ele olha para Maria, fico um pouco emocionada. Quando ele olha para Maria, ela olha para ele e fala assim: meu filho, meu filho. E ele então aproveita o seu último ensinamento. Olha para ela e fala: mãe, eis aí teu filho. E estende o olhar para João e diz: filho, eis aí tua mãe. E nesse momento, João então percebe que Jesus estava dando mais uma lição, a sua última lição, falando sobre o amor universal, mostrando que no futuro, num local mais distante, num tempo mais distante, as pessoas iam desenvolver o afeto e não teria mais necessidade dos laços consanguíneos. Quando ele diz: aí tua mãe, né, aí teu filho. Então, é desnecessário os laços consanguíneos quando há afeto. E ele então pensou que no futuro, então mais distante ainda, não ia ser necessário casas para receberem as pessoas em necessidade, porque cada casa, cada lar ia receber as pessoas que precisavam ser acolhidas. Então, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um e que cada um busque procurar investir na sua família, investir nos laços que os unem. Fiquem com Deus.